vê a importância de sistemas paralelos e distribuídos, nesse vídeo a gente vai ver o impacto sobre o tempo de execução de uma aplicação que consome um bocado de CPU quando a gente usa mais de um processador para trabalhar em cima do problema. Então, para a gente ver o impacto do paralelismo na execução de um programa, a gente vai usar um exemplo simples, um programinha que usa detecção de padrões para fazer detecção de gatos em fotos. O problema, então, é, dado um conjunto de fotos que já foi carregado no programa, identificar quais delas contém gatos. Então, por exemplo, essas são duas fotos que fazem parte do conjunto das imagens que vão ser processadas. A primeira, ele vai identificar o gato e vai marcar a parte da imagem que ele usou para tomar a decisão. E na segunda, ele mostra que aquilo não é um gato. Para o programa funcionar, primeiro a gente vai configurar a execução para dizer quantos processadores que eu quero usar a cada vez que eu executar o programa e quantas fotos que a gente vai usar. A gente vai usar o conjunto de fotos todo que está disponível no programa. Aí a gente inicia a execução, ele vai passar por cada foto, pegar um processador que está disponível e vai processar aquela foto. Se ele tiver vários processadores, ele pode processar várias fotos ao mesmo tempo. Se ele tiver só um, ele vai ter que processar uma foto de cada vez. Na hora que ele terminar, ele mostra para a gente o tempo de execução que a gente vai usar para avaliar o resultado do paralelismo. A execução, então, esse é um demo que está disponível na internet, nessa URL, e que a gente vai usar ele agora. Quando a gente acessa a URL, ela carrega um applet no navegador, que vai então carregar as fotos, onde ele vai tentar detectar os gatos, e faz uma análise do hardware da máquina. Nesse caso aqui, eu estou usando uma máquina quad-core com hyperthread. Então ele detectou que o hardware permite até 8 threads, me dá uma barrinha aí para escolher quantas threads eu vou usar e quantas imagens das que ele carregou eu vou querer usar. Eu vou manter sempre em 44 durante essa execução. Então agora a gente começa executando o aplicativo para cada máquina que a gente tem. Então vamos começar com um processador e disparar a execução. Então aqui começou a executar, eu vou dar um pause na execução para a gente poder ver como é que está a tela. Então nesse ponto aqui a gente já teve uma execução inicial de configuração e depois começou a identificação das figuras. Nesse ponto aqui a gente vê que a primeira figura era uma borboleta, não é um gato. A segunda figura era um gato com uma borboleta e ela achou o gato. Nesse momento, então, ele já executou a primeira e a segunda tarefas. Nota que a gente pode ver aqui que a segunda tarefa gastou mais tempo do que a primeira. E esse losango no final indica que ele já está processando outra figura, que no caso aqui é a figura dessa raposa. Então agora a gente vai deixar o tempo correr. Eu vou deixar em acelerado o tempo para a gente não ter que esperar tanto. E ele vai começar então a execução do resto da figura. Ela continua então processando as outras fotos, detectando o que é gato e o que não é, até a gente chegar no final. Uma coisa interessante é que notem que a raposa, que não é um gato, foi identificado como gato nesse processamento. Isso porque o classificador não é perfeito, né? Então agora a execução terminou, eu vou anotar esse tempo de execução numa planilha, para a gente depois ver como que o tempo de execução vai ser afetado pelo número de processadores, e vou continuar. Então agora a gente vai começar com 2 processadores, começa de novo agora acelerando mais o tempo de execução, até que ele termine o processamento todo com as 44 imagens. O resultado para cada imagem vai ser basicamente sempre o mesmo, porque elas são processadas separadamente. Nesse momento agora, eu vou, de novo, anotar o tempo. Agora caiu para pouco menos de 40 segundos. Então a gente vai colocar na planilha. Então agora a gente vai colocar esse mostrador de desempenho aqui.
E para baixo? Não, vamos voltar ele lá para cima. Aí tá legal. Então vamos agora ver como é que o comportamento se dá quando a gente está executando com 3 processadores. Então vamos começar agora. E a gente já pode ver nesse momento que no mostrador aqui a gente vê que tem 4 processadores que estão recebendo carga. Mas não são só 3 trabalhadores? O que acontece é que o escalonador do sistema operacional ele não assinala sempre cada thread para o mesmo processador. E esse mostrador aqui, ele é uma média ao longo do tempo. Então, num certo momento, as 3 threads estavam em 3 processadores, em 3 cores. De repente, no outro momento, ele resolveu passar uma das threads para um outro core, e depois uma outra thread para o outro core, e assim por diante. E o que a gente está vendo aqui é que, na média, ele está usando sempre 4 cores para poder executar. Mas a gente vê pela figura, aqui embaixo, que são só 3 trabalhadores, na verdade. E é até por isso que na hora que a gente vê as barras, elas não estão chegando em 100%. É porque isso está sendo a média ao longo do tempo da execução, usando os vários cores que estão disponíveis na máquina. Então a gente continua a execução. Vou liberar então a execução numa velocidade mais acelerada, até que ele termina a execução com 3 processadores. Quando isso acontece, a gente vai agora anotar o tempo. Nota que o tempo caiu para 30 segundos. Vou colocar isso na planilha. E aí agora a gente vai passar para 4 processadores. Com 4 processadores, a gente vê agora que tem carga em todas as CPUs físicas lá, por conta do escalonador que vai distribuindo a carga. Terminou, vamos anotar, agora a gente caiu para 25 segundos, pouco mais, quase 26 segundos. E a gente passa para 5 processadores agora. Notem que sempre o mostrador de carga vai agora começar a mostrar carga em todas as CPUs, cada vez chegando mais perto da ocupação total de todas elas. Mas como a gente tem menos de 6 processadores, na verdade, a ocupação não é total. Então, essa deu 24 segundos. Vamos para 6 processadores agora. Lembrando que está com o vídeo acelerado para 3 vezes a velocidade normal. 6 processadores, 23 segundos e meio. 7. Notem que agora a gente já está bem perto de ocupar todas as CPUs o tempo todo. Aquela diferença ali é exatamente porque, na verdade, são só 7 threads que a gente tem. Pouco menos de 24 segundos. E agora com 8 threads. Agora vocês podem ver que na carga vai chegar num ponto onde a gente vai ter todas as 8 barras praticamente em 100% durante a execução. 3,2 segundos. E aí a gente termina a execução do programa nesse ponto. O que a gente pode ver é que, como eu mencionei antes, primeiro, nem todas as tarefas são do mesmo tamanho. Então essa tarefa é menor, por exemplo, do que essa aqui. A gente vê que entre as primeiras tarefas dá para ver claramente a diferença de duração entre elas. E ao final, a gente percebe também essa diferença entre o momento em que cada processador termina de executar a sua última tarefa. Como eu mencionei, isso gera um desbalanceamento entre os processadores e nunca a gente vai ter a mesma utilização em todos eles, a não ser que seja um problema muito regular. E isso acaba gerando momentos em que, por exemplo, esse processador não estava processando, esse daqui também não, e aí, ao final, a gente tem que esperar as tarefas que demoram mais. Alguns processadores ficam desocupados e aí o comportamento não é igual ao comportamento ideal que a gente podia esperar no melhor caso. E
como a gente viu em termos de tempos, os tempos estabilizaram ali por volta de 20 e poucos segundos, porque mesmo a gente tendo 8 processadores aqui por conta do hyperthreading, na verdade, como todas as threads são intensivas em computação, o hyperthreading ele não tem um efeito muito bom, e na prática é como se a gente tivesse mesmo só 4 processadores físicos, e a gente vai ver que o tempo depois de 4 processadores não teve muita diferença mais, exatamente por isso. A gente estava cada vez chegando mais perto do limite do hardware que a gente tinha. Então vamos verificar agora como que isso fica na planilha com os dados de tempo que a gente anotou. Bom, com base naquela planilha, agora aqui toda arrumadinha, a gente verifica o tempo que a gente gastou com um processador só, que foram 74 segundos, até 8 processadores que a gente gastou 23 segundos. Então, se a gente olhar para os tempos, a gente vê claramente que houve um decréscimo, mas que depois ali de 4 processadores, 4 threads, não teve muita diferença mais. Na hora que a gente vê agora a curva do speedup, que é a razão entre o tempo de execução com um certo número de threads ou de processadores, ou tempo com um processador só, a gente vê então na linha vermelha seria o comportamento speedup se cada processador a mais desse exatamente um aumento de 100% na capacidade de processamento, quer dizer, o tempo dividiria exatamente pelo número de processadores. Mas não é, a gente vê que não é isso que acontece. A curva em azul é a curva de speedup real. Então a gente vê claramente que com o aumento do número de processadores, o speedup começa a diminuir. Isso é uma característica normal de programas paralelos. Há vários impactos, como a gente viu durante a execução, que vão afetar o desempenho do programa e que vão limitar o quanto que a gente consegue. No nosso caso aqui tem, inclusive, o fato de que o computador que a gente usou é um computador quad-core com hyperthreading. Então, na verdade, depois que a gente atinge 4 processadores, o ganho já não é tão grande num programa que é só computacionalmente intensivo, porque aí com 4 eu já vou usar o máximo de CPU que eu puder. Quando colocar 5, 6, o ganho não vai ser tão grande assim, mas a gente ainda percebe que tem pequenas reduções no tempo de execução. Então, isso é o que a gente pode ver de um programa simples que usa vários processadores para melhorar o processamento. Esse tipo de programa é o mais simples que a gente tem para paralelizar, porque basicamente cada tarefa, cada figura é independente de todas as outras. Então cada processador que a gente tem pode pegar uma tarefa sem preocupar com o impacto sobre o resto do processamento que está sendo feito. Na prática, a maior parte dos problemas não é assim. Existem interações entre as partes de um problema que acabam afetando o funcionamento total do sistema. Por isso a gente vai precisar, muitas vezes, de soluções que permitam que os vários processadores façam uma coordenação das suas tarefas para poder colaborar todos no processo de execução. Isso a gente vai ver em outros vídeos.